Quero receber aqui o querido amigo Carlos Dias, presidente do Instituto Democracia e Liberdade. Bem-vindo, Carlos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma alegria imensa estar com você aqui no estúdio da Canção Nova. Queria saudar o trabalho de vocês, né? O trabalho expansivo da evangelização e da verdade do cristianismo. Melhor que sua presença é o que vamos conversar ainda, não é? As duas coisas se integram, são importantíssimas e vamos falar sobre a inviolabilidade da vida. Eu sei que você tem novidade para nós, há uma proposta chegando ao Congresso Nacional e sei que, como defensores da vida, nós temos tantos hoje se unindo no Brasil. Isto tudo nos encanta e eu gostaria de ter detalhes, viu, Carlos, sobre essa proposta nova que está chegando ao Congresso Nacional. Eu sei que você é um grande estudioso que está acompanhando tudo isso de perto, colaborando inclusive. O que você pode nos falar sobre isso? Olha, esse é um tema que eu diria central, né? Você acabou de falar de um ouvinte que recentemente, hoje, perdeu, né, um ente querido. 18 anos. 18 anos de idade. Veja bem, se a gente não restaurar essa nação e tudo aquilo que somos na pessoa do Senhor Jesus, não tem sentido a vida, não tem para onde ir. Aliás, até tem, não vou nem citar aqui porque é muito pesado, né? O destino daqueles que negam, né, a presença efetiva, a encarnação do Senhor Jesus e aquilo que ele nos deixou com a própria igreja. Então, a vida é um dom fundamental. Sem ele, absolutamente nenhum direito tem sentido ter, porque não tendo a existência, não há consequência, né, de absolutamente nada. Então, uma sociedade que relativiza a vida, que não permite, por exemplo, que as crianças possam se desenvolver no seio materno, uma sociedade dessa não tem futuro. Não existe estrutura econômica, não existe estrutura social que avance num ambiente de tanta maldade, de tanta destruição. Então, você negar o dom que Deus chamou a cada um de nós à vida e fazer com que o próprio Estado exerça o direito de assassino de crianças no ventre materno, isso é uma coisa muito séria. E está na hora do Brasil dar um basta sobre isso. Chega de discussões inúteis no ambiente parlamentar que não resolvam aquilo que a própria Constituição defende, que é a inviolabilidade da vida humana. Existe um outro significado de inviolabilidade que não seja tornar inviolável aquilo que ela deseja ser? Ô Carlos, por que a interpretação da Constituição está dando margem à prática do aborto, quando não deveria? Sim, mas na verdade, dois fatores. O primeiro, a estrutura do mal, essa estrutura do mal que está implantada, né, nesses grupos, né, que querem destruir a vida sob todo aspecto e querem controlar, né, a existência humana como se fosse um direito a partir deles. E o segundo ponto, uma profunda covardia de figuras que nos representam e que não vão até o limite final da defesa fundamental que a própria Constituição garantiu. Se você pegar os anais da Constituição brasileira, a discussão e a escolha da inviolabilidade foi exatamente para dar essa condição hermética da expressão e não permitir qualquer outro tipo de interpretação, que não seja esse de tornar impossível a violação da criança no seio materno. Então, a explicação que nós temos é exatamente da falta de defesa efusiva. Então há uma indignação profunda daqueles que entendem a defesa da vida como uma questão de ordem natural e sobrenatural, porque quando há a fecundação, existem dois aspectos importantes. O primeiro deles, já está a alma infundida. E aquela criança nasceu ou foi fecundada, no caso, houve aquele momento da fecundação, porque é a própria vontade de Deus o chamado, como diz em Isaías. Te chamei pelo nome antes mesmo de existir, está certo? Mais ou menos isso, não estou precisamente, mas é essa linha. Então, o que acontece? Nós temos ali uma obrigação de defesa, não da nossa vontade, porque embora o casal com grande amor, pretendendo sem dúvida nenhuma ter seus filhos, e os filhos são a expressão maior do amor dos casais, eles não podem escolher o tempo e o momento. A graça de Deus é que permite que sejam fecundos e tenham filhos. Então ele nos dá
a criar aqueles que hoje nós chamamos de nossos. O que a gente sente uma grande falta quando, por exemplo, os movimentos pró-vida se reúnem e apresentam seus trabalhos, é uma coisa fantástica que a gente ali constata. Eles fazem um trabalho de se anteciparem ou de chegarem ao mesmo tempo junto a mulheres que estão pensando em abortar, e eles são ali um alívio para aquele desespero daquelas mulheres que pensam em abortar, eles são ali uma presença amorosa para aquelas mulheres, e aquelas mulheres conseguem receber deles um conhecimento, uma formação do quanto é preciosa aquela vida que está dentro de seu ventre, e são capazes de mudar de ideia. Sim. E essas mesmas organizações, elas oferecem estrutura posterior para essas mulheres seguirem suas vidas, querendo ou não ficar com o bebê. Elas oferecem também segurança para aquele bebê que será adotado posteriormente. Então, o que essas instituições que existem no Brasil fazem é uma coisa fantástica. E estão preenchendo uma lacuna do governo que deveria dar formação de consciência para os cidadãos quanto ao que é a vida. Sim. E deveria dar também suporte material, suporte econômico para aquelas mães que estão grávidas em situação de penúria social. Sem dúvida. Mas o ponto central é isso que falou, é a questão da dignidade da vida humana. Ela é intrínseca. A formação, a consciência do que é a vida humana, né? Então, exatamente. Então, não é um bem disponível. Uhum. Eu não tenho o direito de, quer seja manipular sob qualquer forma, e muito menos o indefeso no ventre materno. Esse trabalho que esses grupos pró-vidas fazem é algo excepcional. É algo que a gente deveria valorizar, rezar Carlos, por isso. E o que esses grupos pró-vida, que geralmente estão ligados à fé católica ou evangélica e também aos espíritas, o que eles fazem é preencher uma lacuna que o próprio Estado deveria fazer. Não, isso não deveria ser algo defendido só por pessoas ligadas a grupos religiosos, mas pelo próprio Estado, não é? Sim, porque é o que nós falamos aqui, do ponto de vista, não só do ponto de vista religioso, as argumentações filosóficas da existência, elas são objetivas e claras. Então, quer dizer, quando você atribui essa condição excepcional, né, de um não atingimento daquela vida porque é um direito intrínseco à existência, então não há sentido se falar em morte. E vou te dar um exemplo. Nós fazemos aborto no Brasil por uma total violação da Constituição Brasileira de 88. Lembrando que antes, lá em 1940, você ainda tinha vigindo o Código Penal, né, do 1940 até esse período da Constituição de 88, que jamais tocou antes no aspecto da inviolabilidade. Quando a Constituição avança nessa questão de proteção absoluta da vida, dizendo que a vida é inviolável, o que acontece? Ela revoga todos os outros instrumentos que dariam a possibilidade de se fazer aborto no Brasil, embora, pela própria condição do Código Penal, do Código de Processo Penal, não havia a punição. Era um ato que a pessoa que cometesse, por exemplo, a questão do estupro, o aborto podia ser feito, mas não se punia. Repararam o que eu disse? Eu disse o verbo no passado. Podia. A partir de 88 não pode, da promulgação da Constituição, porque consagra a inviolabilidade da vida humana. Então, essa PEC, que está sendo coletadas assinaturas na Câmara Federal, é uma iniciativa de uma junção nossa católica, que foi produzido pelo meu instituto, o Democracia e Liberdade, com um deputado federal, que é o segundo vice-presidente da Câmara Federal, que é o deputado Sócio Cavalcante, que é um deputado evangélico. Então, esse entendimento e essa ação de entendimento sobre a defesa da vida, entre os católicos, evangélicos, o espírita, como você citou também muito bem, é quase unânime. Então, não há hipótese que se possa violar a vida. E eu vou só adiantar um pontinho para ajudar as pessoas nossas que estão assistindo, porque muita gente fala, mas a questão do estupro. Ué, mas quem é que paga pelo crime do estuprador? A criança? Com a sua execução sumária?
O que a criança tem a ver no crime cometido pela pessoa que estuprou a mulher? Ele era cúmplice? Ele nem existia. Houve o ato de fecundação em função, logicamente, da violação, né, odiosa da relação do homem que estuprou a mulher. Mas a criança é tão vítima quanto a mulher. Então nós temos que tratar, como você falou bem, dos dois. Ajudar a mulher num momento extremamente difícil, que o Estado falhou na condição de segurança. Aí qual é o que o Estado oferece? Ah, toma a pílula do dia seguinte. Ah, não, eu tenho aqui uma área de um centro cirúrgico que atende especialmente para isso, mas você não consegue fazer um pré-natal, você não consegue fazer o tratamento de câncer, você não tem, por exemplo, uma aspirina no posto de saúde, mas você tem um centro cirúrgico disponível para assassinar crianças que eventualmente foram nessa condição geradas, né? Então, o trabalho que nós fazemos dentro desse entendimento é que nós primamos pela defesa da criança, pela defesa da mãe, e a partir do momento em que essa PEC tramite, o aborto no Brasil vai ser proibido em qualquer circunstância. E aí quais são as consequências disso? Um atendimento efetivo por parte do Estado à mãe, a questão da apenação, por exemplo, superlativa para o estuprador, porque, Ronaldo, olha só, a Constituição brasileira veda a pena de morte. Então, por exemplo, se alguém tiver muita raiva, vamos chamar assim, não é o caso, eu só estou dando um exemplo do estuprador, eu quero matar esse cara. Primeiro que ele não pode fazê-lo de uma maneira direta, mas o Estado também não pode, porque não existe uma lei que faça com que a pena de morte vija no Brasil. Por quê? Porque a Constituição brasileira proíbe. Como a Constituição proíbe, por exemplo, não, é pena perpétua para o estuprador. Também não pode, porque a Constituição não admite pena perpétua. Você não pode apedrejar o sujeito. Por quê? Porque a própria condição da Constituição diz que não pode haver penas cruéis. E apedrejar uma pessoa, por mais que ela tenha cometido um crime, não é correto. Tirar sua vida também não é. A não ser, obviamente, dentro da justa defesa. Você tem a legítima defesa. Aí sim, no ato que você está presente, você pode fazer, logicamente, em defesa da sua vida, da sua família, do patrimônio, você pode sim, usando das condições proporcionais, tirar a vida do agressor injusto. Então, como você... Aí eu vou te perguntar, vou dar uma aqui de entrevistador. Como é que um juiz pode pegar uma caneta, assinar uma sentença de morte de uma criança no ventre da mãe, se a própria Constituição diz que não há pena de morte do Brasil? Quando você decreta um aborto por um ato jurídico, você está decretando a pena de morte. O que tem acontecido recentemente no Brasil, infelizmente. Exato, constantemente no Brasil. A reflexão que você está trazendo, ela é fabulosa. No Brasil não existe pena de morte, não existe prisão perpétua, mas uma criança que não tem culpa de nada, seja qual for a circunstância, se levar para a justiça hoje esse caso, essa criança vai receber a pena de morte. Pois é. Esse bebê que está na barriga da mãe vai receber a pena de morte. E a violação, é a verdade, e a violação desse direito fundamental, ele está capitulado em outras legislações, que é uma invasão de competência. Porque quem estabelece o grau de qualquer ação penal é o Congresso Nacional. E não existe pena de morte para a criança que foi gerada em função do estupro. Sim. Ô Carlos, mas vamos lá. Essa PEC sobre a inviolabilidade da vida, o que garante que... porque a Constituição hoje, do jeito que está, já era para proteger a criança. Sim. Não é? Mas o que garante que o que essa PEC traz agora, que vai garantir justamente essa proteção aos bebês? Você vai me desculpar a rudeza das minhas palavras, né? Nós vamos explicar a esses sujeitos que estão no ambiente judicial brasileiro o significado da língua portuguesa do que é inviolabilidade. Então, o que se faz? Isso, no bom português, chama-se aposto. Você dá o sentido, o significado daquilo que vem anterior ao que você explica. Então, a gente incluiu no texto da Constituição... Posso trazer a interpretação mais comum possível? Nós vamos desenhar, é isso? Não, vamos desenhar para eles. Né? E pode ter certeza que vão ficar irritados. Mas só que é uma determinação do Congresso Nacional que tem que se curvar à vontade popular que os colocou como representantes, não donos do poder. O dono do poder, de onde vem o poder, como está na própria Constituição brasileira, todo o poder emana do povo.
Então, esse povo é contra o aborto sob qualquer condição. Então, o que vai ser colocado nesse trecho? Tem lá a inviolabilidade do direito à vida, aí vírgula coloca, desde a concepção até a morte natural, vírgula, sendo proibido o aborto em qualquer tempo, momento, independente da forma pela qual foi concebido e das condições de saúde. Aí você vê essa condição, por exemplo, do estupro e ao mesmo tempo a questão da eutanásia. Uhum. Porque os idosos, isso dá peso para o Sistema Único de Saúde, isso aí você vai gerar mais custo social. Então você vai lá e elimina, né? Faz a eutanásia, etc. Então, aí o que acontece? Aí a Constituição continua normal como está no trecho que você vê no artigo 5º da Constituição brasileira. Então, a partir daí, não tem como nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal dizer, eu acho que até 3 meses vale, eu posso determinar uma ordem de assassinato. Não, não pode. Não podia nem agora e nem vai poder depois da PEC. Então aí acaba com isso. E repito, as ações de assistência às pessoas que são violadas, mulheres que são violadas, a gente vai constituir um pacote de proteção pró-vida, que vai dar assistência, bolsas, apoio psicológico, apoio psiquiátrico, assistência médica, o que for necessário, tanto para a mãe quanto para a criança. Um processo de agilização, por exemplo, que esse trauma, de repente, muito pesado, mas matar é muito mais do que um trauma dessa situação de violência. A mãe, por exemplo, não queira ficar com aquela criança. Então, um processo de adoção acelerado para famílias que querem adotar crianças. Existem milhares e milhares de pessoas no Brasil esperando uma fila de adoção e o Estado não agiliza. Então, essa assistência também vai ser dada à criança, e tudo etc. tudo que você está dizendo aí, hoje, instituições católicas no Brasil já fazem, não é? O que vai entrar nessa lei é uma prática que ocorre, por exemplo, com instituições católicas que heroicamente saem por aí salvando bebês que seriam abortados. Ronaldo, mas tem uma coisa importante que essa PEC faz. Ela não vai permitir que o Conselho Tutelar invada a casa das crianças, por exemplo, uma menina, por exemplo, de 14 anos que foi violentada, ou, no caso, foi consensualmente, mas a questão jurídica não permite consenso de uma criança que, enfim, não está em idade de decidir por si mesmo, né, os seus rumos e interesses. Então não vai permitir que o Conselho Tutelar entre, não vai pedir que o Ministério Público avance de forma coercitiva, covarde e canalha e dirija ações contra as famílias, dizendo que vai prender o pai, que vai atacar a mãe, que vai fazer isso e aquilo. Isso aconteceu recentemente. E o Judiciário descer. Aconteceu, por exemplo, em Curitiba, se não me engano, aconteceu agora numa operação que foi em Goiás, aqui. Então, o que acontece? Isso não vai permitir, porque a Constituição não vai dar abrigo para qualquer interpretação, e no direito tem uma coisa muito clara. Na medida em que a sentença ela está especificada e clara, ela não cabe interpretação, porque a própria interpretação é aquilo que ficou determinado. Então, quando nós geramos essa explicação do que é inviolabilidade, o desenho, né? O desenho, etc., não tem como. Está lá dizendo é proibido o aborto. Então, como é que o sujeito vai chegar e dizer que vai? Carlos, rapidamente, qual a importância, ou vou te perguntar por que é muito precioso nós estarmos aqui hoje falando isso com o nosso povo. O que vai competir ao nosso povo saber da tramitação dessa PEC, de tudo isso que está acontecendo? Qual é a parcela de responsabilidade do nosso povo no êxito dessa PEC? Perfeito. Primeiro é a questão da própria consciência em si, de que não existe absolutamente qualquer hipótese de aborto no Brasil do ponto de vista da nossa fé. Não é questão da Constituição. É questão de direito natural. Então, Deus chamou, então não somos nós que temos o direito sobre a vida de quem quer que seja. Tem muito católico que diz, mas foi estuprada. Foi estuprada, mas a igreja não permite que você faça aborto em qualquer condição. Então, se alguém pensa dessa forma, não está em comunhão conosco. Então, reveja seu pensamento, procure um aconselhamento espiritual, converse com o seu padre para você ter um esclarecimento do que é a fé católica. E segundo ponto, aí o católico tem que agir efetivamente. Liga para o seu deputado, liga para o seu senador, porque como é uma PEC, vai tramitar nas duas casas.
ela vai começar na Câmara e depois vai para o Senado. Então, para ter aprovação no Congresso Nacional por quórum qualificado. Então, liga para o seu deputado, diz que você apoia a iniciativa da PEC do deputado Sócio Cavalcante, que está sendo coletada as assinaturas. Hoje nós temos perto de 80 assinaturas, nós precisamos chegar a 171 para ela tramitar inicialmente na Câmara e depois para o Senado. Então pressão sobre os parlamentares e gravem, né? Porque tem que ser sobre a PEC do deputado Sócio Cavalcante. Por quê? Porque não existe ainda um número. Porque ela só tem número para tramitar quando atinge os 171 apoiamentos dos parlamentares da Câmara Federal. Bem, compreende aí. Tá aí, quero te agradecer por essa presença aqui, trazer para a gente também o conhecimento dessa tramitação que está ocorrendo no Congresso Nacional, porque realmente a gente tem ficado com o coração em frangalhos quando a gente toma conhecimento de alguns casos desses que ficam mais conhecidos na mídia, de abortos praticados com bebês já quase para a hora de nascer. Isso, 8 Meu Deus, meses. São coisas que horripilantes. A gente é desumano, é bárbaro, é cruel, é coisa da época de períodos selvagens que a gente já teve, bárbaros. Não tem condição disso continuar acontecendo. Recentemente eu tomei conhecimento de um bebê que já com mais de 7 meses foi abortado. A gente não consegue imaginar isso. Porque, na verdade, ele não foi só abortado, ele foi primeiro assassinado, já estava pronto para nascer. Com 7 meses já nasce praticamente e está pronto para nascer. Ele foi assassinado dentro da barriga de uma mãe e depois tiraram do jeito que conseguiram. Foi torturado na torturado, barriga da mãe. Foi torturado, tortura. É uma e coisa outra coisa, forte, pesada. e outra coisa, eu assisti a documentários sobre genética, sobre neurociência, de tudo, que mostra que a partir ali dos primeiros meses o bebê já sente as dores, já sente dores, sim, não é? Então você imagina aquele bebê de 7 meses sentindo todas as dores do que estava sendo provocado nele, as injeções provocadas nele com aquilo que a substância da injeção provocava de dor, de queimação dentro do peito, no coração diretamente, a injeção entrando no coração. São coisas que a gente não faz nem bem a gente falar, de tanta tortura, de tanto grave que é isso. Esse procedimento que você fala, que é a injeção de potássio a sistolia no coração, fetal, a sistolia fetal, ela foi proibida, a substância que se injeta na criança, né, ela foi proibida que fosse injetada em animais. Cachorro, cavalo, vaca, qualquer animal, até mesmo em horas ali que o animal precisa ser abatido, foi proibida essa substância. Pelo Conselho Federal de Veterinária. Mas num bebezinho na barriga da mãe não foi. E o Conselho Federal de Medicina proibiu. E o Supremo Tribunal Federal liberou, permitiu. Então veja, através do PSOL, precisa marcar. Veja, quem entende de ciência e de ser humano e de dor, Conselho Federal de Medicina proibiu o procedimento. Isso. Ministros do Supremo Tribunal Federal permitiram. Veja, o que está acontecendo? Nós estamos procedendo com base na lei, com base na ciência ou com base em quê? Isso. Que as decisões devem ser tomadas no Brasil. Por isso que essa PEC é fundamental. Se nós aprovarmos essa PEC, nós teremos a graça de dizer que o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem na sua Constituição, ao contrário da França, né? Mas o Brasil tem a proteção absoluta da vida e vai inviabilizar qualquer decisão judicial na direção do assassinato de crianças no ventre materno. Obrigado, Carlos. Quem quiser mais informações é o que? Entra na página do Instituto Democracia e Liberdade? Isso, é institutoidl.org.br. Instituto IDL, Democracia, Liberdade. Isso. institutoidl.org.br. Ok. Ronaldo, olha, eu sei que eu não te agradeço, eu te agradeço pelo fato da minha educação, mas eu sei que esse tema é o tema seu. Então agradeço a possibilidade desse espaço e espero em Deus que a gente tenha, através do seu programa e da conscientização dessas pessoas, uma força nova. Renove o Brasil e a gente avance. Vou dizer até aqui uma coisa meio poética, com uma canção nova da vida. Amém. É isso aí, amém. Muito obrigado. Fica com Deus.